Olá, bem-vindo ao Mundo Agro, seu programa de entrevistas sobre o mercado internacional e o setor agropecuário. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a produção de pescados. O Brasil já é um grande exportador de proteína animal, mas o peixe ainda ocupa pouco espaço na nossa pauta de exportação. O que a gente pode fazer para ampliar essa participação? É o que nós vamos conversar hoje com o gerente-geral da MK SAB Foods, Juliano Kubica. Ele vai falar para a gente sobre a produção de tilápias, que a empresa é especializada no interior de São Paulo. Juliano, muito bem-vindo ao Mundo Agro, muito obrigada por conversar aqui com a gente hoje. E eu que agradeço o convite. Juliano, vamos começar falando um pouquinho sobre a história da MK SAB. Por que vocês entraram na produção, né, de tilápias no interior de São Paulo? O que teve nesse mercado que atraiu a empresa a investir nesse setor? Olha, é uma história longa, né? Apesar de ser uma empresa de 92 anos e com diversas áreas de atuação, o peixe é seu filho mais novo, né? E ele surgiu lá em 2009, por a MK SAB atuar na nutrição animal, né? Eu não fazia parte do time da MK SAB à época, mas já atuava, né, atuo na tilápia desde 2002, então acabei conhecendo o projeto desde o seu início, tive alguns relacionamentos com eles e vim para esse projeto, na verdade, no ano passado, em janeiro de 2020. Né? E a ideia, ela surgiu, foi a primeira atividade de produção propriamente dita de proteína animal da MK SAB. Ela veio porque o grupo enxergou, né, o grande potencial dessa proteína no Brasil. O Brasil já é um grande player em diversas proteínas, né, principalmente frango, suíno e bovina. E a gente vê até hoje, né, ainda não somos consolidados como os grandes produtores mundiais, mas a gente vê que cada vez mais isso se torna uma realidade. E foi essa aposta que foi feita lá atrás. Juliano, e sobre o mercado nacional, a gente vai falar, é claro, né, o foco do nosso programa aqui é exportações, mas também é importante a gente entender um pouquinho do mercado consumidor aqui no Brasil, porque o mercado consumidor de peixe no Brasil ainda é pequeno. A gente tem aí um potencial também para explorar dentro do Brasil. Como vocês veem na empresa o nosso mercado e como ampliar a participação desse produto na mesa do consumidor brasileiro? É, realmente ainda é muito pequeno o consumo interno, mas quando a gente olha para trás e vê lá 15, 20 anos para trás, né, a gente mal via tilápia na gôndola do supermercado. Hoje já é um dos principais, muitas vezes o maior item de venda, né? Tá sempre entre os três primeiros, junto ali com salmão e camarão, na gôndola de qualquer supermercado brasileiro. E a gente hoje sabe que o mercado interno é o nosso mercado, né? A exportação ela ainda engatinha, né? Ela demanda um esforço grande e a gente acaba conseguindo fazer isso com uma desenvoltura boa, por ser uma empresa que tem um suporte muito forte internacional, de desembaraço e tudo mais, mas não é uma simplesmente produzir filé de tilápia e mandar, né? Tem seus desafios. Agora, o mercado interno, ele já cresceu muito, né? Fala-se aí em torno de 2 a 3 quilos de tilápia por habitante ano, o que eu acho que já é significativo, mas eu vejo ainda com muito bons olhos. A gente ainda é muito dependente de importação de pescado, né? A gente está falando aqui de exportar, mas na verdade somos grandes importadores de salmão e afins, né? Peixes de carne branca, muita coisa do Oriente, mas o fato é que ainda tem muito espaço. Eu acredito que isso a gente tem cidades modernas, apartamentos pequenos, famílias pequenas, e é muito
muito comum as pessoas irem ao supermercado comprar 3, 4 filés, né? São 2 pessoas, 4 filés, um filé que não deixa cheiro. Muitas vezes faz apartamento, você consegue fazer na air fryer, no próprio micro-ondas, né? Preparo extremamente simples, quer dizer, é um produto que quem aprende a consumir, e eu sempre fiz esses testes na minha própria família, com quem não gosta de peixe, fala, não gosto de peixe. Então pega aqui alguns filés frescos, com sabor leve e tudo mais, né? E a pessoa vira um consumidor cativo. Crianças aprendem a comer, né? E quando eu puxo na memória como eu comia peixe no passado, né? E falar, você não gostava de comer peixe? Não, eu adorava comer peixe, mas odiava tirar espinho da boca, né? E morria de medo de engasgar. E hoje, até isso a gente supera com a tilápia, né? Um filé bem cortado, ele não tem espinha. Então, cada vez mais, a gente vê que ele consegue entrar na rotina da cozinha, do restaurante e da dona de casa, né? A gente vai no médico hoje em dia e ele recomenda que você coma peixe 2 a 3 vezes por semana, né? E o que a gente acaba fazendo? Compra um peixe fácil de fazer e que tem sempre, né? Tem sempre com qualidade. É duro para a dona de casa quando ela vai para o supermercado sem saber vai comprar, né? Então, se ela vai e ela sabe que lá sempre tem aquele filezinho na bandejinha, com um preço relativamente linear, não tem grandes flutuações, né? Salvo o, o 2020, aí que foi um ano totalmente atípico, mas em média os preços eles seguem uma tendência muito linear, com aumentos que acompanham a inflação. Então isso tudo vai fazendo com que o peixe fique cada vez mais presente e a média de consumo de pescados no Brasil, que se fala ainda em 9, 10 quilos por habitante ano, tende a crescer. É lógico que eu falo sobre isso com cautela, porque se a gente falar em aumentar 3, 4 quilos por habitante ano, né, uma campanha ostensiva de marketing para isso, infelizmente a produção não consegue acompanhar um ritmo desse, tem que ser gradual. Se fizermos isso, né, 5 quilos a mais, por exemplo, vezes 200 milhões de pessoas, isso é mais do que a produção de tilápia brasileira hoje. Então não é algo que pode acontecer tão rápido assim também. Mas é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo e eu acredito que em alguns anos tende a pular para 12, 13, 15, sim, com a produção, com todo esse potencial nosso de produção brasileira, né? Acompanhando isso sem olhar para o mercado externo, o que é uma grande virtude do país quando a gente se compara com outros produtores da América Central, né? Eles vivem de exportação e isso muitas vezes é um perigo, né? Se o dólar, por exemplo, a gente está aqui feliz da vida exportando e o dólar cai, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente não mexe no câmbio, né? O mercado interno é um terreno mais seguro para a gente. Então, ter um mercado interno forte e poder exportar, que, que é o que os grandes players de proteína animal que estão no Brasil fazem, é o caminho. E para a gente falar para quem está produzindo também, ou pensando em produzir, como que é o custo de produção de vocês hoje? Como que isso está, até as exportações mesmo estão afetando? Porque a gente sabe que para as outras proteínas animais, um fator de bastante vantagem no Brasil é o fato da gente ser um grande produtor de grãos, que são utilizados para alimentação animal. No setor de vocês, hoje, né, que o grão está mais valorizado, que a gente está com uma exportação grande, como que isso vem afetando os custos de produção de vocês e como vocês veem a tendência para esse ano? A produção de grãos, essencialmente soja e milho, né, que são os balizadores, ter esses grãos no Brasil é, sem dúvida, uma virtude, né? O país é um grande produtor e isso é super importante não só para a aquicultura, e é lógico que o peixe, quando a gente olha só para a fazenda, né, antes de tirar ele e mandar para a fábrica,
a ração representa 70% do custo, né? Agora, ela não é composta exclusivamente ou 90% por grãos. Só que esses grãos, eles são balizadores para tudo que é ingrediente que se usa na ração. Hoje, a ração de peixe, ela tem uma participação muito forte de proteínas de origem animal, né? Muitas delas vindas da avicultura ou da bovinocultura. Nós, particularmente, não usamos nas nossas fórmulas de ração farinha de tilápia, por exemplo, que é uma matéria-prima que poderia ser utilizada, mas nós temos por princípio não utilizar e também temos certificações que não permitem a utilização. Agora, a alta dos grãos, ela puxou tudo que é tipo de proteína para cima, elas subiram em comboio, né? E a gente não vê, em curto prazo, isso caindo. Na verdade, a gente imagina aí que existe ainda uma tendência de alta para os próximos meses, e é lógico que uma incerteza muito grande relacionada à situação de pandemia, né? Havendo vacinação e isso sendo efetivo, liberando mercados, né? É lógico que o cenário todo deve mudar, mas é difícil ser assim em falar como, né? O fato é que a demanda ainda continua muito forte, os preços internacionais, e isso puxa o mercado interno junto, não tem como. Quem tem o grão vai vender a sua melhor posição, né? Ele não vai vender para o Brasil mais barato se ele tem a opção de exportação. Então, os preços são balizados dessa forma e seguem com tendência de alta. Então, isso impactou o nosso custo de produção de uma maneira extremamente forte e continua ainda impactando. E para a gente começar, então, a falar aí um pouquinho do mercado internacional, você já tocou em alguns assuntos, né, principalmente a questão de certificações. Por que vocês foram buscar, então, nas exportações também uma alternativa para o produto e quais são os mercados mais importantes para o setor? Bom, quando a gente fala de ter buscado a exportação, a gente quer estar, na verdade, nos melhores mercados, né? E possivelmente em todos os melhores mercados, né? Não existe uma predileção e nem uma fidelidade absoluta por nenhum deles, né? O que a gente quer é estar presente nos melhores e vender o que a gente faz de melhor, né? A gente tem por princípio fazer a tilápia dentro dos melhores padrões possíveis de qualidade. E isso a gente vem tendo bastante sucesso em implementar tudo quanto é protocolo desde sanitário até de produção, para que a gente tenha realmente um filé dentro dos padrões máximos de qualidade que a gente pode ter. E com isso, a gente foi buscar realmente atingir os melhores mercados e os mercados mais exigentes também, né? Então, sem dúvida, o maior comprador de filés hoje no mundo é os Estados Unidos. É um produto que casa muito com o hábito americano, né? Que é um peixe que você consegue dar o tempero e o gosto que você quiser, né? Ele é leve, então ele acaba assumindo o tempero, o molho que você coloca. E a gente, de fato, para esse mercado, atingiu e hoje, mas na verdade hoje procura mantê-lo firme, mas sabendo que não é uma opção boa frente ao mercado interno. O mercado interno hoje da tilápia ele é extremamente comprador. A gente tem procuras diárias muito fortes, mas a gente ainda mantém, porque a gente sabe que o mercado externo, na verdade, o mercado americano principalmente, ele hoje é muito afetado para nós por questão de pandemia, né? A oferta de voos Brasil-Estados Unidos ela está muito prejudicada. Então, se era uma grande virtude no passado para as empresas do Brasil, né, um frete aéreo para os Estados Unidos saindo
quase que diariamente para mais de 40 destinos, né, uma oferta realmente alta. Quando a gente compara com os nossos concorrentes que estão na América Central, hoje ele é prejudicado, você tem que agendar com antecedência e eles estão caros, né? De qualquer forma, a MKSAB tem dentro dos seus princípios a questão de entregar aquilo que promete, né? A gente assumiu esse compromisso, lógico, ainda com volumes muito pequenos, mas a gente assumiu e vem executando esse compromisso da exportação, principalmente acreditando que no cenário de pós-pandemia a gente tem aí um oceano bastante amplo para navegar nesses produtos, principalmente frescos, né? Quando a gente entra no mérito de produtos congelados, existe uma concorrência extremamente forte, principalmente com preços vinda da Ásia, principalmente da China, que é o maior produtor de tilápia. Então, não é nosso objetivo brigar com a China de forma nenhuma, né? A gente quer entrar em mercados onde a gente é competitivo. E no filé congelado hoje, nas condições que a gente tem no Brasil, infelizmente a gente não consegue competir em preço com eles no mercado americano. Se a gente continuar falando então um pouquinho de exportação e do mercado internacional, a gente vê que o Brasil hoje imagina, liderança, né, na exportação da maioria das proteínas animais. Você mesmo citou a carne bovina, suína, de frango. Você acredita que esse também é um futuro plausível para o peixe brasileiro, principalmente para a tilápia, que a gente está se especializando cada vez mais na produção? A gente pode também alcançar o mercado internacional no médio ou longo prazo, ampliando a nossa capacidade produtiva e sendo mais competitivo em preço? Eu não tenho dúvida que sim. O Brasil vai ser, hoje é o quarto maior produtor de tilápia do mundo e o número mostra que a gente praticamente não exporta, né? Quando a gente compara o tamanho do mercado. Mas a gente vai ser, sim, no mínimo, o segundo maior produtor do mundo, porque a gente tem aqui todas as melhores condições para se fazer isso, né? Os lagos de hidrelétrica, principalmente, são um grande exemplo para isso. A gente tem lagos aí gigantescos com capacidades produtivas, inclusive já determinadas e que não produzem nem muito menos da metade daquilo que eles estão aptos a produzir sem alterar as condições da água. Então, é apenas uma questão de tempo, estruturação da cadeia, né? É uma cadeia ainda muito jovem e que ainda pena por não ter os seus ganhos de escalas e até o tratamento tributário que outras proteínas já tiveram por o governo enxergar nisso a importância de geração de empregos e de crescimento, né? Um exemplo clássico e infelizmente ainda presente é a questão de PIS e COFINS em ração, né? As cadeias de frango, por exemplo, suínos, são desoneradas em PIS e COFINS. Então a ração chega para o produtor já sem esse imposto, de mais de 9%, né, no preço. E a gente está falando de um insumo que representa 70% do custo de produção. O produtor de tilápia ainda paga PIS e COFINS porque a fábrica de ração é obrigada a tributar, né? Existe N pedidos através de associações e tudo mais ao governo, né? Escutam, prometem, mas isso está só no papel. E seria um grande avanço, sem dúvida, o governo ganha muito com isso, né? Ele não perde imposto, ele ganha geração de emprego e ganha movimento. Mas é difícil até de explicar o porquê isso ainda não aconteceu, mas o fato é que ainda é um tema ainda a acontecer na atividade. E é só um deles, né? Tem muita coisa ainda que a gente pode ganhar em escala. E aí sim pensar grande e até pensar que a gente pode ser mais competitivo, inclusive por ter mais qualidade, ter água de qualidade, né? Sem poluição. E entregar lá, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, um produto melhor que outras proteínas, né?
Bem, Juliana, a gente está caminhando já aí para o final da nossa entrevista, né? Mas eu queria ainda, antes da gente encerrar, que você falasse um pouquinho sobre os planos da empresa, em especial, é claro, né, os planos de exportação do mercado internacional para esse ano de 2021, como você já mencionou, foi um ano ainda desafiador, ainda estamos enfrentando aí o Covid. Então, o que vocês estão pensando para esse ano, né, com relação ao mercado internacional, e como fazer a promoção comercial desse produto sem a gente poder viajar, sem poder ir em feira, sem poder mostrar o produto efetivamente para quem vai comprar lá fora, assim, no mercado final? Como vocês têm feito isso nesse período? É, a gente é uma nova modalidade, né? Existiam as feiras específicas, né? Tanto para pescados quanto para os subprodutos. A gente entrou no ano passado no mercado de farinha e óleo de peixe com uma fábrica extremamente, sem dúvida, é a planta mais moderna de produção de farinha e óleo de tilápia do país, né? A gente tem lá uma farinha 65% de proteína, é algo que até os compradores de farinha demoram para acreditar e precisam de amostras. E o que a gente vem fazendo para conquistar e muitas vezes abordar os clientes, né? Os contatos, inevitavelmente, têm sido através de vídeo, né? A nossa entrevista aqui é o exemplo. E vídeo, laudos, isso segue normalmente, hoje em dia funciona com amostras, né? Então, nós estamos exportando para a Ásia, por exemplo, farinha de tilápia, e isso começa com envio de amostras, eles testam lá o produto também, e depois são feitos contratos garantindo qualidade, né? A mesma qualidade, e executam-se as vendas. A mesma coisa com os filés, com os peixes eviscerados. A gente entrou numa modalidade de exportação de tilápias vermelhas frescas evisceradas recentemente. E isso tem começado inevitavelmente, como a gente não tem as visitas do cliente ou o encontro numa feira, começado com amostras, acaba tendo. A gente não tem mais viagens todas, mas a gente agora tem esses custos de enviar lá o produto, né? Como são amostras, são quantidades pequenas, né? A gente assume esse custo inicial, mas o cliente acaba tendo acesso ao produto, verifica, checa, faz suas análises, seus laudos, manda para o laboratório e depois disso inicia a operação. Ok, muito obrigada, Juliana. Você teria uma mensagem final para passar para o produtor que está pensando em investir também nesse setor? Qual seria um conselho que você poderia compartilhar com o produtor, principalmente o produtor rural, né, que também pensa em expandir sua atividade, às vezes, para um novo setor? Olha, eu sou até suspeito para falar, porque eu sempre falo, né? Meu trabalho é meu hobby. Eu sou um apaixonado pela tilápia, pela produção de peixe em geral. Sempre gostei muito desde criança. Então, trabalhar com isso é quase que um prazer, né? Agora é lógico, tem que ser algo que bota a comida na mesa, né? Então, olhando lá em 2002, quando eu me formei, e quando eu falava que ia trabalhar com aquicultura, isso era até um motivo de piadas, porque falavam, poxa, mas peixe, né? O Brasil não tem peixe. E de lá para cá, eu nunca vi parar de crescer. É uma atividade que, lógico, já são 18 anos, ainda não chegou no patamar que se acha que vai chegar, mas ela cresce a cada ano em uma velocidade rápida. Imagino que está se formando um cenário muito interessante para frente, porque, sendo otimista, acredito que a gente vai ter a solução aí para a pandemia, né? Lógico que num cenário que nunca mais deve mudar de protocolo de segurança, mas e isso vai liberar, né, a exportação, e nós temos hoje grandes players aí atuando e eles vão atingir esses mercados internacionais. Isso deve puxar com muita força a necessidade de peixe. Então, o produtor
que tem interesse ou mesmo já produz, eu vejo aí bons momentos à frente, né? Sem dificuldade na comercialização, lógico, buscando atenção, né? Não fazer nada que custe muito caro, né? Produzir em custos competitivos, porque mercado, ao meu ver, a gente ainda está bem longe de atingir um teto que vai fazer com que a tilápia ande, né, sem crescer, né, ou mesmo caindo, né. A tendência aí para os próximos anos, pelo menos nos próximos 5 anos, é crescer em números aí, a produção de tilápia crescer em números que vão rondar no mínimo 10% ao ano. Bom, Juliano, muito obrigada. Ficou a dica de quem tem interesse em investir nesse setor, conhecer mais. E muito obrigada a você que acompanhou o Mundo Agro com Juliano Kubica sobre a produção de peixe para o mercado nacional e para a exportação. Aguardo vocês na próxima semana.